Fala galera, beleza? Agora trabalhando com vocês o tema liberdade provisória. Ó, aqui já dá para perceber que é um benefício, né? O sujeito que vai responder o processo ou a investigação em liberdade, ele já foi beneficiado. Só que não é tão simples porque tem muitos detalhes no tema liberdade provisória, que é um tema inclusive com previsão constitucional. A gente já sabe disso, no canal do YouTube já expliquei para vocês, vou até trazer aqui a previsão constitucional da liberdade provisória que está no artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei infraconstitucional, que é o que nós estamos estudando agora, o Código de Processo Penal, admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Só por meio dessa leitura, nós percebemos duas grandes espécies de liberdade provisória. A liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança. Algumas delas são muito estudadas na lei dos crimes hediondos, na lei de tortura. Eu estudei com vocês lá na parte de legislação, claro, de uma forma mais superficial. E o Código de Processo Penal, ele amplia essa espécie em subespécies. Tem dois grandes gêneros, liberdade provisória com fiança. Então o sujeito ganhou a liberdade pagando ou sem fiança. Ele simplesmente saiu sem pagar nada porque ficou demonstrado que a prisão preventiva, a prisão em flagrante ou qualquer outra espécie de prisão não era mais necessária. Ele foi solto mediante nenhum pagamento. Só que dessas duas espécies, outras vão surgindo, tá? E claro, como nós vamos estudar a fiança, vamos ter que estudar todos os aspectos desse pagamento, como é que funciona e tudo mais. Por isso que não é uma aula tão simples assim, vai ser riquíssima em detalhes, tá bom? Vamos lá, ainda aspectos introdutórios para vocês. Ao considerar a liberdade provisória, o juiz poderá, mediante, de novo, decisão fundamentada, sempre decisão fundamentada do juiz, impor medidas cautelares diversas da prisão, caso preenchidas as exigências que nós estudamos na aula anterior. Então perceba que a liberdade provisória, por motivos óbvios, é incompatível com a prisão. Ou você é preso, ou você tem liberdade provisória. Só que a liberdade provisória é combinável, é compatível com as medidas cautelares diversas. A aula anterior. Então eu posso conceder liberdade provisória para alguém que está preso, sai da cadeia, mas ao mesmo tempo condicionar ao uso de uma tornozeleira eletrônica. Então é combinável com outras medidas cautelares, tá? E atualmente nós temos as seguintes espécies de liberdade provisória, que aqui é mais uma classificação doutrinária, tá? É mais para fins de curiosidade. Ó. Temos a liberdade provisória sem fiança, ou imposição de qualquer medida cautelar. O sujeito simplesmente está na rua. Só que o juiz apenas coloca uma imposição, que não é medida cautelar, é uma mera imposição. Obrigação de comparecimento aos atos do processo. É como se o juiz falasse, ó, você vai sair da prisão preventiva, vai para casa, não vou colocar nenhuma tornozeleira, nada, nenhuma restrição para você não comparecer a determinados lugares. Porém, toda vez que você for intimado, você vai ter que comparecer, o que é obrigação de qualquer acusado, qualquer investigado. Mas o juiz deixa isso bem claro na decisão fundamentada, por quê? Porque se ele descumprir, aí já era, o juiz não vai aplicar novas medidas cautelares ou ele vai voltar para a prisão preventiva, é basicamente isso. Liberdade provisória sem fiança de novo, com a imposição de medida cautelar, como eu falei para vocês, e obrigação de comparecimento aos atos processuais. Essa obrigação sempre vai existir. Liberdade provisória com ou sem fiança e com ou sem medida cautelar. Então pode ser pagando, pode ser não pagando, pode ser com medida cautelar, sem medida cautelar, perceberam? Então a gente consegue se lembrar em várias espécies de liberdade provisória. Vejam, liberdade provisória é só isso. Não tem tantos detalhes assim, não tem. O que começa a tumultuar no Código de Processo Penal são as fianças. Porque a fiança, como ela está umbilicalmente ligada a uma das espécies da liberdade provisória, aí nós temos que entrar em detalhes. Então a partir de agora eu vou começar uma segunda parte da aula, que é o estudo da fiança. Vamos lá. Então fiança é a possibilidade, para certos crimes, não são para todos, vamos estudar isso, de um investigado ou réu terem acesso à liberdade provisória mediante pagamento de garantia financeira. Vai pagar, vai pesar no bolso para responder em liberdade. E na fase policial, a fiança poderá ser concedida, isso que é em concurso, pelo delegado ou pelo juiz, a depender da pena máxima do crime supostamente praticado. Os critérios estão previstos no artigo 322 e esse artigo cai, galera. Prestem atenção no artigo 322. Ó. A autoridade policial, delegado, somente poderá conceder fiança, e perceba que nesse caso ele nem vai consultar o juiz, ele já fixa na hora. Nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima, não é a mínima, não seja superior a 4 anos. Vou dar um exemplo para vocês que é o que acontece no dia a dia. Furto simples. Furto simples tem pena de 1 a 4 anos. Então quando alguém é preso em flagrante pelo crime de furto, e tem prisão em flagrante porque não é uma infração penal de menor potencial ofensivo, chega lá uma viatura da PM e entrega, ó, delegado, tá aqui, vamos registrar a ocorrência.
Pegamos furtando, beleza. Tá furtando um carro ali, beleza. Furto simples, delegado, furto simples. Ele quebrou o vidro, nos usou chave falsa, tava furtando, pegamos. Tá bom. Ele já tava saindo com o carro, inclusive, então consumou. Beleza, beleza. Aí o delegado olha, bom, furto simples, realmente não consigo vislumbrar nenhuma qualificadora, nenhum aumento de pena, então a pena máxima é 4 anos. Filho, você tá preso em flagrante, mas se você pagar fiança, você sai. Qual é a fiança, doutor? 10 mil reais, 5 mil reais. Ele vai ter os critérios para arbitrar. Vamos chegar lá, mas ele vai arbitrar. Ele vai arbitrar a fiança. Então o delegado tem esse poder. Não raras vezes, ó, você enxerga de todos os tipos de problemas na prática. Eu já vi 2 extremos de delegados. Claro, já são os exemplos ruins, tá? Minoria. Eu já vi delegado que inventa uma qualificadora para ele não ter a possibilidade de arbitrar fiança. Aí mantém preso e às vezes demora para o juiz arbitrar. Aí o juiz arbitra, aí demora para o sujeito sair. E tem casos que é o contrário. Tem uma qualificadora, mas o delegado quer soltar. Então o delegado chuta pro furto simples, o que tá errado já, só para arbitrar o cara pagar e sair. É basicamente isso. Tem esses 2 extremos. Tá errado. Qualquer coisa o sujeito vai responder até por improbidade administrativa. O delegado tem que analisar o crime de forma fria. Se a pena máxima não ultrapassa 4 anos, ele vai arbitrar a fiança. E aí vem o parágrafo único. Nos demais casos, ou seja, crimes cuja pena máxima ultrapassar em 4 anos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Mas perceba a palavra requerida. Então, a defesa do acusado vai ter que pedir, o juiz não vai atuar de ofício, ele não atua na fase policial de ofício. E aí, protocolar o pedido, o juiz tem 2 dias, 48 horas, para decidir. Artigo 332, perceberam que eu não continuo aqui, ó, o 322, porque aqui a gente pula para o 332, porque são assuntos correlatos. Eu organizei o Código de Processo Penal para vocês, como eu disse anteriormente. Ó. 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para considerar a fiança a autoridade que presidir ao respectivo auto, delegado. E em caso de prisão por mandato, ou seja, prisão preventiva, prisão temporária ou qualquer outra que vier a ser criada, o juiz que houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Olha que interessante, galera. Olha que interessante. Então, se for prisão em flagrante, obviamente que o juiz não está ali. Quem vai ser responsável por analisar esses aspectos do artigo 322 é o delegado, responsável pela prisão em flagrante. Agora, se for prisão por mandato, como eu falei para vocês hoje, basicamente 2, preventiva e temporária. O juiz que houver expedido, ele é a autoridade competente, mas não a única. Pode ser também o outro juiz ou policial que tiver sido requisitado, a quem pediu. Pode também ser competente para analisar e já requerer ali o arbitramento de fiança, tá? Então tem essas 2 possibilidades aqui no caso da fiança. Vamos lembrar, agora uma ressalva, que a própria Constituição Federal, ela já traz crimes inafiançáveis. Aqueles crimes que nunca irão admitir fiança. Só que o Código de Processo Penal repete as mesmas hipóteses e acrescenta algumas outras. Vamos entender? Tá aqui, ó. Olha o que diz o artigo 323. Não será concedida fiança aos crimes de racismo, aos crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo, ou seja, aos crimes equiparados a hediondos e os crimes hediondos. Então veja, repete a Constituição Federal. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos. E nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ah, Diego, legal, é bom saber, porque eu memorizei a Constituição Federal, artigo 5º, bom saber que o CPP repete, então se perguntarem nos termos do CPP, basta lembrar que são as mesmas hipóteses. Isso, no 323, tá certo. Agora, temos hipóteses concretas também de inafiançabilidade, e aqui já é inovação. São situações que a Constituição não tratam e o Código de Processo Penal trata. Olha só, não será igualmente concedida a fiança. Eu lembro que teve muita tese de jurista falando que era inconstitucional porque aqui o CPP acrescentava outras hipóteses, mas não são, prevalece que são hipóteses constitucionais. Ó. Não será igualmente concedida a fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança. Então é óbvio que não é inconstitucional. O sujeito teve o benefício e quebrou, logo ele demonstrou que não merece. Então ele quebrou a fiança, não pagou a fiança anteriormente concedida, ou infringindo sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 que nós já vamos estudar. Então o cara quebrou a fiança ou quebrou outras obrigações impostas, pô, eu vou aplicar de novo? Seria uma forma do judiciário usar um nariz de palhaço. Ah, vou aplicar de novo, ah, quebrou de novo, aplica de novo, quebrou de novo. Pô, o cara vai sempre quebrar, não merece fiança. Em caso de prisão civil, o que seria a prisão civil hoje admitida no Brasil? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia não se arbitra a fiança, porque senão seria uma contradição. O cara não quer pagar pensando em pagar fiança,
E eu não tô nem falando da condição econômica do sujeito, tá? Pode ser o caso do cara que não tem dinheiro. Mas imagina um cara que ele tem condições. Ele não quer pagar de birra. Não vou pagar pensão, mas vou pagar fiança. Seria uma contradição promovida pelo próprio ordenamento jurídico. Receber o dinheiro do cara que não quer pagar para criança, para o menor, não faz sentido. Ou prisão militar, porque por questões também constitucionais, a prisão militar segue outros critérios. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então esse inciso 4º, ele vai falar o seguinte: quando for hipótese de manter o sujeito preso, a finalidade é que ele fique preso. Logo, eu não posso conceder fiança, que seria uma forma dele burlar a própria necessidade de ficar preso. Então, nesses casos, cai mais em concurso, tá? O 324 cai muito mais que o 323, porque o 323 é cópia da Constituição. Então, quando acontece isso, eles cobram em matéria de direito constitucional. Eu prefiro pedir para vocês memorizarem ainda mais o 324, ele cai mais em concurso público. Digo, mas eu estou curioso. Quanto que eu vou pagar? Qual é o valor da fiança? Vamos estudar agora. Há um tabelamento desses valores no artigo 325. Felizmente não cai tanto em concurso, tá? Porque memorizar tudo isso aqui é mais complicado. Vamos lá. O valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Pode ser o delegado, como nós vimos, pode ser o juiz. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Então perceba que esse inciso primeiro é basicamente um critério para o delegado. O delegado ele pode arbitrar de 1 a 100 salários mínimos. Já vamos ter outras balizas. Ele vai levar em consideração a situação econômica do réu, né? Não vai impor uma fiança altíssima para um pobre e uma baixíssima para um rico, não é isso? De 10 a 200 salários mínimos, galera, faça as contas, é muito dinheiro. Quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então, basicamente, essa é para o delegado e basicamente essa é para o juiz. É bom que fica mais organizado, né? Vamos seguindo. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Isso é de matar. Você cria uma fiança que na prática pode ser dispensada na forma do artigo 350. O cara é pobre. É como se o Estado falasse o seguinte: arbítrio fiança. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, não? Então tá dispensado. Vai embora. Claro que tem todo um critério. Ele vai ter que demonstrar a situação econômica. Mas a demonstração é de forma simples. Ele vem ali com uma declaração de pobreza e tudo mais. 2. Reduzido até o máximo de 2/3. Tá? O cara é pobre, mas tem o mínimo de condição. Vamos diminuir um pouquinho. Mas e o cara se for muito rico, milionário, Diego? Aí vem o inciso 3º. Aumentado até em 1000 vezes. Galera, é muito dinheiro. Vamos voltar porque o sujeito pode pagar 200 salários mínimos. Vamos arredondar hoje, né? Porque hoje, no momento que eu gravo, tá basicamente em R$1.000. 200 salários mínimos, 200 mil reais. 200 mil reais multiplicada por 1000, galera. É dinheiro. Então também tem o outro extremo. Dá para ficar ali uma multa não, né? Uma fiança absurdamente alta. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, para não ficar muito aberto a bel prazer, a mera vontade das autoridades, a autoridade terá em consideração a natureza da infração penal, então vai levar em consideração se a natureza é muito grave, se visou questões patrimoniais, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, tem dinheiro, é pobre, é miserável, é rico, classe média, classe baixa, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, isso pode agravar ou abrandar o valor da fiança, com a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Será que lá na frente ele já vai ser penalizado com valor muito alto ou não, para ele não ser duplamente penalizado? Tudo isso é levado em consideração na hora de fixar o valor da fiança. Mas não é só isso, eu falei para vocês que além da fiança, às vezes nós podemos condicionar a outras obrigações. Vamos entender? Ó? O benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, carrega algumas consequências. São vínculos ao beneficiado. Vamos lá para essas obrigações. Está no artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Então aquela obrigação de comparecer quando intimado, eu já falei para vocês, isso é normal, isso é a regra. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Ou seja, mesmo ele tendo pago, ele pagou o dinheiro e saiu. Se ele não comparecer a um ato do processo, como as obrigações vinculadas à fiança fazem parte da fiança, vai considerar como se ele não tivesse pago. Quebrou a fiança, o que acontece? Podemos revogar a liberdade provisória. Podemos impor novas medidas cautelares. E em casos mais drásticos, se preenchidos os requisitos legais que nós já estudamos, até prisão preventiva.
dependendo da situação, até prisão preventiva. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de novo da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante. Então até para mudar de casa, o sujeito vai ter que pedir autorização para o juiz. Ele vai ser assistido o tempo todo. Ou ausentar-se por mais, grife isso que cai em concurso, mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar à mesma autoridade o lugar onde está encontrado. Digo, tirei férias de 30 dias, tem que avisar o delegado? Claro, que arbitra a fiança. Se for o juiz, tem que avisar o juiz? Tem que avisar. Tem que avisar. E você tem que avisar que você vai estar numa casa de praia. E qual é o endereço dessa casa de praia? Tem que avisar tudo. Se não avisar, se não for encontrado no local onde você tinha avisado anteriormente, na sua residência fixa, vai ser considerado quebra da fiança, descumprimento da fiança. E tudo deverá ser anotado em livro próprio, como indicação das respectivas sanções em caso de descumprimento. Vai fazer parte do seu histórico. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, o livrinho ali para anotar a galera ruim, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, delegado ou juiz, e por quem prestar a fiança, sujeito que pagou. E dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos, para demonstrar que o sujeito pagou fiança e tudo mais. O réu a quem prestar fiança o réu e quem prestar fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Ou seja, esse livro vai servir para colher a assinatura do sujeito que ganhou a fiança para demonstrar que ele estava ciente de todas as obrigações, o escrivão que vai ensinar. Todas as obrigações, inclusive das consequências, caso ele quebre a fiança. Porque amanhã ele não vai poder nunca alegar, falar, eu não sabia, eu achei que eu podia ir pra praia, achei que eu podia deixar de cumprir isso, aquilo, eu achei que daria pra dar um somebody love. Não vai colar. Ele vai ter ciência, até porque é um direito dele ter ciência de todos os atos do processo. Isso faz parte do contraditório, é um mandamento constitucional. Então tá aqui o cumprimento em livro próprio, ou na delegacia, ou no poder judiciário, tá bom? Quais são as formas de pagamento, Diego? Só em dinheiro? Não, vamos lá, ó. Olha as formas de pagamento da fiança. A fiança será sempre definitiva e consistirá em depósito em dinheiro, que é o que a galera lembra, mas tem mais. Pedras, claro, preciosas, né, galera? Objetos, metais preciosos, títulos de dívida pública, vale, tem valor econômico, federal, estadual ou municipal e hipoteca inscrita em primeiro lugar. Os objetos em si, principalmente esses mais técnicos, como títulos e hipoteca, isso é mais matéria de direito civil, então não convém. Basta vocês memorizarem quais são as formas de pagamento da fiança, tá bom? Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais, para verificar se tem esse valor mesmo, né, será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Porque às vezes o cara fala, ó, em fiança eu vou colocar aqui uma pedra preciosa avaliada em 10 mil reais. A fiança 10 mil vai bater. O delegado, 10 mil reais essa pedrinha? Vamos chamar um perito. Imagina que o perito avaliou e falou, realmente 10 mil? Então beleza, tá aceito. É basicamente isso. Tem que ter avaliação para ver, até para a justiça não ser enganada, né? Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, ou seja, uma garantia de que será pago, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exige-se a prova de que se acham livres de ônus. O detalhe é o seguinte, esses ativos, galera, esses títulos, têm um valor. Então imagina que eu comprei um título de uma empresa, está avaliado em R$1 milhão. Vai ser considerado 1 milhão para fiança? Não, vai ter que ver qual que é a minha cota. É 1 milhão, mas eu tenho ali 2%. Então vai ter que pegar o valor desses 2% que eu tenho para verificar se eles podem garantir a fiança, só para garantir. Só que pode acontecer de eu ter dívidas em banco. E às vezes acontece do banco pegar como penhora, pegar como garantia esse meu título. Então, além de verificar o valor do título que eu efetivamente tenho, tem que ser verificado se ele está livre de ônus. Se ele já não está garantido a terceiros. Só se ele estiver livre e corresponder ao valor da fiança, é que ele poderá funcionar como pagamento de fiança, tá bom? É basicamente isso. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual, ou seja, se for presídio federal, será arrecadadora federal, se for presídio estadual, estadual. Ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos, os respectivos conhecimentos. Então só vai juntar no processo que foi pago e vai estar lá o pagamento, a certidão de pagamento. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, ou seja, não tem como trazer aqui a pedra preciosa, não dá, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á o valor do destino que lhe assina este artigo.
Aqui tudo constará em termo, então às vezes o policial ou até o juiz não conseguem depositar em juízo. Se não consegue, eles vão assinar o compromisso de assim o fazer em 3 dias. Não dá para fazer hoje? Você tem 3 dias para fazer, mediante compromisso assinado. Então aqui é mais uma responsabilidade do funcionário público. E depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este promotor terá vista do processo a fim de requerer aqui julgar conveniente. Então o promotor, ele vai ter que tomar ciência da fiança. Peraí, deixa eu ver, pagou? Foi tudo certinho? Mas peraí, o valor não foi muito baixo? Então o promotor vai poder fiscalizar todos os atos relativos à fiança. Guardem sempre o seguinte, Ministério Público, além de ser o titular da ação penal pública, ele é fiscal da ordem jurídica, ele fiscaliza todos os atos, e aí não só da ação penal pública, da ação penal privada também. E a fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, qualquer momento, até para evitar que o sujeito volte, né? A liberdade provisória condicionada à fiança, condicionada para que ele não volte para a cadeia. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão de fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente que decidirá em 48 horas. Isso é interessante. Geralmente a recusa é do delegado, não tem recusa do juiz nesse dispositivo, porque não é o que acontece. O que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos interpretar na prática esse dispositivo que é importante. Prender em flagrante um sujeito por furto simples, está preso em flagrante. Na hora o delegado tem que arbitrar a fiança, vamos lembrar, tem que arbitrar naquele momento. Aí imagina que o delegado não arbitra, não vai arbitrar. Como o advogado do preso sabe do direito dele, ele vai lá, delegado, por favor, arbitra aí. Não vai arbitrar. Ah, não vai? Beleza. Então o que ele vai fazer? Olha o que manda. O preso ou alguém por ele poderá, no caso o advogado, mediante simples petição perante o juiz, demonstrar tudo o que está acontecendo. Ele vai lá e pula o delegado e fala, juiz, ó, está acontecendo isso. O delegado não quer arbitrar sem nenhuma justa causa. O senhor pode arbitrar? Nesse caso, perceba que desloca-se a competência do delegado para o juiz. E o juiz vai arbitrar a fiança em 48 horas. Mas aí, claro, vai ter consequências para o delegado. O delegado hoje, com isso, que ele tá inviabilizando a liberdade do criminoso que teria esse direito, ele vai responder por crime de abuso de autoridade. Então é uma forma de punir o delegado que pratica eventuais abusos de autoridade, tá bom? Vamos seguindo, ainda tem vários outros dispositivos para a gente fechar a fiança na liberdade provisória. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Então vai ficar de garantia lá na frente, se ele for condenado e já não tiver bens a pagar, esses bens que ele deixou ali como garantia servirão para custear todas as custas do processo, inclusive indenização à vítima. E esse dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição depois da sentença condenatória. Olha que importante. Mesmo que o crime dele esteja prescrito. Por quê? Porque a prescrição do crime extingue a punibilidade dos efeitos penais, mas não dos efeitos cíveis, dos efeitos extrapenais. Por mais que o crime esteja prescrito e ele não responda mais criminalmente, as consequências patrimoniais e morais do crime continuam vigentes. Então ele vai continuar com a obrigação de reparar o dano e prestar os prejuízos que ele causou com aquele crime. Isso é interessante, esse artigo é bem importante. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, ou seja, o cara pagou a fiança e aí ele foi absolvido, ele não era culpado, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto do parágrafo único do 336, né? Salvo se tiver obrigações cíveis perante a vítima. Agora, se ele não tiver obrigações nenhuma contra a vítima e ele for absolvido, ele vai receber de volta aquela fiança. É importante, tá? Na prática, eu vejo que muitos advogados falham com isso. Às vezes o cliente foi absolvido e fica por isso mesmo. E o cliente acha que é devido, ele nem volta atrás. E o certo é, devolva o valor da fiança, porque se eu sou inocente, eu não tenho que dar dinheiro para o Estado. Devolva o valor da fiança para o sujeito que foi absolvido. 338. A fiança que se reconheça não será cabível a fiança que se reconheça, não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Então vamos imaginar que o juiz arbitra uma fiança completamente descabida. O que pode acontecer às vezes é que o juiz não quer soltar, ou o delegado. Então eles criam uma fiança absurdamente alta para inviabilizar a liberdade provisória. Na prática é como se negasse a fiança. Se você coloca um valor que o sujeito nunca vai conseguir pagar, não tem como. O que vai acontecer? O advogado vai ter que recorrer à instância superior e demonstrar que essa fiança é incabível. E se ela for incabível, ela será cassada. E aí a autoridade superior vai arbitrar nova fiança. 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência
de delito inafiançável no caso de inovação da classificação do delito. Então imagina que o delegado arbitrou fiança para um crime inafiançável. Não faz sentido, o delegado errou, pode acontecer, às vezes foi um descuido ali no dia a dia. O juiz vai cassar essa fiança, crime inafiançável, não tem jeito. Tranquilos? Fácil. Galera, olha só, eu vou dar uma quebra no nosso ritmo, porque tem muito artigo ainda pra gente discutir sobre a fiança e o bloco está se estendendo. No próximo bloco a gente finaliza essas questões de fiança. Até já!